Opa, tudo bom, pessoal? Antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês um novo quadro desse canal. Um quadro que vai acontecer sempre nos finais de semana. Ou seja, hoje, sábado, vão sair 2 vídeos. Amanhã, domingo, mais 2. Mas eu já aviso desde agora, esses vídeos não são aqueles que vão derreter o cérebro de vocês, não. Durante a semana inteira, eu jogo vocês dentro de uma mistura radioativa de insanidade, caos, tragédia. Então, nada mais justo que no sábado e domingo a gente recupere a saúde psicológica que eu mesmo tirei de vocês. E exatamente por isso que a partir de hoje eu assumo oficialmente o meu novo papel. Doutor Kill, especialista em tratar todos os danos psicológicos causados pelos vídeos de segunda a sexta. Ou seja, eu crio o problema e eu mesmo resolvo. Tipo o que Deus fez quando criou Lúcifer. Mais ou menos isso. Então, sim, se eu tô de jaleco e estetoscópio, é porque hoje é dia de consulta. Repetindo, hoje e amanhã são dias de recuperação da sanidade, para que segunda-feira eu possa destruir tudo de novo com excelência e qualidade. Esses vídeos aqui são mais tranquilos, mais reflexivos, então por isso você pode deixar rodando enquanto joga, enquanto limpa a casa, enquanto mexe no celular, porque provavelmente não vai aparecer nada aqui na tela, ou pelo menos nada que exija tanto contato visual assim. É literalmente um conteúdo para você ouvir e relaxar. Então, sem mais enrolação, vamos recuperar um pouco da lucidez. Bom, hoje eu vou comentar um assunto que, sinceramente, muita gente tem um pouco de receio de comentar. Um assunto que envolve internet, moralidade, incoerência e, é claro, o Felca. Mas eu quero deixar claro que isso não é um ataque, não é um exposed, não é hate. É só uma análise mesmo sobre como tudo nessa história não faz o menor sentido. Tudo começou lá atrás, quando a internet inteira resolveu que criticar casas de aposta era praticamente uma medalha de honra, virou tendência. Literalmente todo dia aparecia alguém diferente dizendo: eu recusei dinheiro de bet. Olhem como eu sou íntegro. Eu não me vendo não. Por favor, me aplaudam. Eu já disse hoje que eu recusei contratos de bet. Não, recusei, olha como eu sou. Como se essas frases fossem uma espécie de atestado de pureza espiritual. E o público aplaudia na hora, vocês sabem disso. Qualquer criador de conteúdo que levantasse essa bandeira automaticamente virava o filho perfeito da moral brasileira. E o Felca fez parte desse movimento. Ele não começou falando de bet como pauta central, mas percebeu rápido como esse tema batia forte no algoritmo. Era um assunto bastante quente, gigantesco e que dava view automático. Repetindo, isso não torna ele mau, não torna ele mentiroso, mas, na minha visão, deixa claro que ele surfou uma onda que já estava formada. Afinal de contas, ele não é burro. Ele viu a oportunidade, apertou o acelerador e repetiu a fórmula várias vezes, sempre com aquele tom: eu aqui sou íntegro, pessoal. Olhem pra mim como eu sou moral, pessoal. Eu sou diferente. Jamais eu sujaria as minhas mãos de sangue. E aí entra uma coisa importante. Eu não tô atacando ninguém por criticar bets. Qualquer um pode criticar o que quiser. O problema é quando essa crítica vira quase que uma identidade. Vira uma bandeira carregada com força demais a ponto de virar uma incoerência depois. E bom, tem outra coisa que sempre me incomodou nessa história. Porque, no meu ponto de vista, durante as críticas do Felca, ele simplesmente começou a inventar informações, justamente para aumentar a atenção crítica do público. Não porque eram fatos verdadeiros, mas porque eram informações impossíveis de serem provadas ou refutadas. E detalhe, não porque eram verdadeiras, mas calma que eu explico. Calma que eu explico essa estratégia. Por exemplo, aquela história de que a maioria dos criadores de conteúdo que divulgavam bets ganhavam porcentagens da perda dos usuários. Ou seja, se um inscrito entrasse numa plataforma usando o código do influenciador e perdesse o dinheiro lá dentro, esse dinheiro iria direto pro bolso do criador, ou pelo menos parte dele. Ele falou isso várias e várias vezes, mas nunca citou um nome. E isso, vindo do Felca, é muito estranho, porque citar nomes nunca foi um problema para ele. A gente já viu ele batendo publicamente em vários criadores, inclusive recentemente quando ele foi para cima do Ítalo Santos. Ele sempre expôs nomes sem medo nenhum, sempre deixou claro quem ele estava criticando, mas nessa pauta específica, por algum motivo misterioso, ele resolveu esconder todo mundo. Ficou só naquela coisa vaga, jogada no ar, como quem diz: eu sei de coisas, mas eu não vou revelar. E por que ele fez isso? Para mim, é óbvio, porque provavelmente ele não conhecia ninguém que realmente ganhava porcentagem das perdas. É simples, ele não tinha nomes, não tinha provas, não tinha referência concreta. Ele só jogou a informação porque sabia que ninguém teria como rebater. E como eu disse antes, tudo para aumentar a atenção crítica do público. Porque quanto mais atenção, o ecossistema ficava cada vez mais favorável para ele continuar batendo. E quando ele foi levemente questionado, ele fez o que sempre fez bem:
sabonetou. Disse que no final das contas isso não importava, porque mesmo que o criador ganhasse uma espécie de salário fixo, o dinheiro do contrato viria das perdas dos usuários de qualquer jeito, igual o salário que agora ele está recebendo da Rede Globo. Que agora, se vocês não sabem, é praticamente uma bet. Não é porque agora a Globo, em pleno 2025, ultrapassou a marca de bilhões recebidos de patrocínio, não. É porque, literalmente, a Globo é dona de uma bet. Bom, vamos lá. Ela já divulgou 4 bets diferentes. E agora tem a sua própria, totalizando 5. Voltando, ou seja, ele mudou completamente o que ele mesmo tinha dito, mas fingiu que era a mesma coisa. Se você aí parar 2 segundos para pensar, você vai perceber que isso não tem nada a ver com o que ele afirmou no começo. É outro raciocínio, uma lógica completamente diferente. Só que, como na época era tendência criticar bet, era o comportamento padrão da internet, ninguém se importou em questionar. Pelo menos não se importaram, porque bastava bater e pronto. Todo mundo apoiava quem batia em bet, não importa se fazia sentido ou não. E o mesmo vale para a história dos 50 milhões. Primeiro, ele disse que recebeu a proposta diretamente, sempre com aquele tom de olha só como eu sou íntegro, recusei 50 milhões. Sempre aquela conversinha de moralidade elevada. Mas quando ele foi questionado, escorregou de novo. Dessa vez ele disse que não tinha recebido nada diretamente, que na verdade era a equipe dele que tinha criado aquele valor para apresentar para alguma casa de aposta, ou sei lá, algo parecido. Ou seja, já não era mais uma proposta real, virou uma suposição, uma estimativa inventada pela equipe. E acredite, esse valor não faz o menor sentido para quem conhece como esse mercado funciona. É claro, levando em consideração os números que o Felca tinha na época. Na verdade, até para os números que ele tem hoje, é um valor completamente questionável. Mas, repetindo, como criticar casas de aposta era o esporte nacional do momento, ninguém se importava, ninguém ligava, ninguém parava para pensar. E na verdade, até hoje, se o alvo era a bet, qualquer crítica era válida, foda-se. Mesmo que fosse mal explicada, mal sustentada ou simplesmente falsa. E é por isso que eu acredito que o Felca repetia essas informações, inclusive as inventadas todos os dias, porque ele percebeu que não importava a qualidade das críticas. Não importava se era verdadeira ou não. O que importava era criticar. A crítica saturava? Muda ela. Inventa alguma coisa, sei lá. Ele viu que estava ganhando número, viu que estava ganhando moral, continuava. Um dia ele inventava uma coisa, no outro mudava um detalhe, no outro criava uma narrativa impossível de verificar. Sempre com aquele temperinho perfeito. Informações que ninguém conseguiria provar ou rebater. E isso, para alguém que já entendeu o jogo da internet, é ouro. Depois ele mudou o foco e veio o vídeo da adultização. E esse de fato explodiu, foi um fenômeno. Foi provavelmente o maior boom de audiência da carreira dele. E bom, quando você acerta um tema tão gigantesco assim, obviamente você vira um nome ainda mais relevante, isso não dá pra negar. Mas aí aconteceu a parte que ninguém esperava. Ele foi parar na Rede Globo. E isso por si só já é motivo de discussão por 1000 motivos diferentes. Porque a Globo tem um histórico gigante de adultização na TV. Histórico esse que o próprio Felca criticou com uma força absurda. E principalmente porque a Globo não só faz propaganda de bet, como, repetindo, hoje tem a própria casa de apostas. E se vocês duvidam, pesquisem. Por favor, façam isso. Ou seja, o Felca passou meses e meses dizendo que não fecha com casa de aposta porque é um cara íntegro, que jogar pode destruir vidas, que influenciadores que fecham são vendidos, que possuem sangue nas mãos, e agora tá trabalhando para a empresa que mais lucra com bets no Brasil. A mesma empresa que injeta bilhões desse mercado na própria produção. Produção essa que agora o Felca faz parte. A mesma empresa que depende profundamente desse dinheiro para continuar funcionando. E não só isso, o Felca levou toda a audiência que ele conquistou criticando bets pra Globo. Então, peraí, ele ganhou relevância criticando bets, ganhou visibilidade criticando adultização. E aí pegou toda essa visibilidade e entregou nas mãos da maior patrocinadora e beneficiária de bets do país? Exatamente isso. Foi exatamente isso. Se você parar 2 minutos para analisar, você percebe que nada faz sentido. Porque a lógica é simples. Se o Felca realmente acredita que casas de aposta desgraçam vidas, como ele sempre disse, então entrar pra Globo é praticamente jogar gasolina na fogueira. Porque agora, parte da audiência dele vai ser exposta a comerciais de bets na emissora que ele tá valorizando com a sua imagem. Ele ajuda uma empresa que lucra bilhões com o que ele chamou de sangue. Inevitavelmente, parte desse dinheiro volta para ele, direta ou indiretamente. É claro, eu estou usando a mesma lógica que ele usou anteriormente. A questão é a seguinte: como é que alguém que bateu tanto nessa tecla vai justamente para a empresa mais envolvida nisso tudo? Não que o YouTube também não seja, afinal de contas aqui tem propaganda de bet toda hora. Mas nesse caso dá até para passar um pano porque ele estava aqui bem antes disso acontecer. Meio que ele não tinha escolha.
Só que agora, entrando para a Rede Globo, ele tinha. Se você acha que é exagero, faz uma matemática simples. Se amanhã todos os patrocinadores ligados à Bet retirassem o dinheiro da Rede Globo, a emissora com certeza entraria em colapso. Demissões em massa, cortes de produção, programas cancelados. Sinceramente, eu acho que o programa do Felca seria um dos primeiros. Queda de valor do mercado. Enfim, é uma cadeia, é uma bola de neve. É quase impossível sustentar a máquina Globo sem esse dinheiro. Todos vocês sabem que a televisão perdeu muito a força por conta da internet. Enfim, a matemática é bem mais fácil do que vocês imaginam. Então sim, é completamente incoerente. E aí vem a parte final. A parte que ninguém gosta de admitir, mas que é a mais verdadeira. Todo mundo tem um preço. E o preço do Felca não foram 50 milhões. Não foi nenhuma proposta utópica. O preço dele foi o status. Afinal de contas, a Globo dá status. Tem um programa no Fantástico, dá status. Ele poderia falar sobre saúde mental no canal dele. É só vocês compararem os números que ele está fazendo atualmente com os números que ele falou que vai fazer no Fantástico. Mais uma vez, a matemática não fecha. Mas a questão é que ter um quadro fixo em uma das maiores emissoras do mundo alimenta o ego de qualquer um. Eu não estou dizendo que é errado aceitar uma proposta dessas. O errado é construir uma narrativa inteira de moralidade absoluta e depois tomar uma decisão que contradiz absolutamente tudo. Se ele tivesse aceitado de fato uma proposta milionária de Bet, sinceramente, seria mais honesto, seria menos contraditório, seria mais coerente com o personagem que ele fingiu ser durante meses. Mas ele escolheu o caminho que, na visão dele próprio, é o pior caminho possível. Ele se uniu à empresa que mais se aproveita de dinheiro de bet do Brasil. A mesma empresa que ele demonizaria se fosse outro criador entrando lá. Se fosse a Bianquinha ganhando programa no Fantástico, seriam mais 10 vídeos do Felca falando sobre bets. No final das contas, a própria matemática que o Felca criou não fecha. Não adianta nada salvar 10 pessoas num boteco falando sobre saúde mental, como ele disse, enquanto ele leva milhões de pessoas que ele conquistou fazendo seus vídeos para um universo que o tempo todo está mostrando propagandas de bet. E essa é a grande ironia do Felca. E se antes o Felca dizia que criadores de conteúdo que divulgam casas de aposta tinham mãos sujas de sangue, hoje ele não tem só as mãos, ele tá com o corpo dele inteiro mergulhado numa piscina de sangue. Parabéns, Felca, você não se tornou aquilo que você criticava no passado. Você se tornou algo muito pior. Parabéns por valorizar uma emissora que está fazendo de tudo para acabar com a internet. Valeu. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mais reflexivo. Espero que não se incomode. Se você gostou, se inscrevam no canal, deixem o like e comenta aí o que você pensa sobre toda essa situação. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.